Boa noite, sejam bem-vindos em mais uma live. Eu sou a Fabiana, sou coordenadora da Unicesumar Empresarial e é muito bom tê-los aqui nesse bate-papo com essas mulheres incríveis que são as nossas convidadas hoje. O nosso tema é Mulheres que Impactam, Empreendedorismo Feminino. Vamos ver como elas alcançaram sucesso, como elas chegaram lá no topo e ainda estão se reinventando nesse período de pandemia. Então, vamos lá chamar as nossas convidadas. Eu já agradeço por elas terem aceito. A agenda delas é complicadíssima, mas elas dedicaram um tempinho para compartilhar esse conhecimento conosco. Então, Eliane Frank, seja bem-vinda. Olá, tudo bem, Fabiana? Agradeço o convite. Me desculpo já por estar de máscara, mas eu estou no ambiente hospitalar, ainda estou aqui. E muito obrigada. E vamos lá, vamos conversar. Ótimo, nós entendemos. Fica tranquila, Eliane. Muito Agora eu obrigada. quero chamar a professora Solange. Professora Solange, seja Oi, bem-vinda. oi, muito obrigada, Fabiana, pelo convite. A Eliane Frank, um prazer estar aqui com vocês. A Cris, que vai entrar daqui a pouco. E a gente espera em Deus que possamos contribuir com alguma coisa para quem nos assiste. Com certeza, Solange. E vamos lá, agora a Cris Carvalho também. Seja bem-vinda, Cris. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, Fabiana. É um prazer estar aqui com essas mulheres lindas e maravilhosas, professora Solange, doutora Eliane, no canal do professor Simão. Muito bom mesmo. Isso mesmo. O professor Simão, que é o nosso anfitrião, ele também está virando blogueiro, né? Então, se inscreva no canal, dê um like, ative o sininho, acho que é isso a propaganda. Mas agradecer desde já a parceria, viu, professor Simão? Meninas, mas vamos lá. Olha, Eliane Frank, eu conheço de longa data, trabalhamos juntas no PAN, é uma profissional excelente na área de fisioterapia, mas agora enveredou também nessa área empresarial, na área de RH, né, Eliane? Pois é. Eu já estou há bastante tempo. Oi, desculpa, Fabiana. Pode se apresentar, Eliane. Ok. Obrigada. Trabalhei já com a Fabiana, nós trabalhamos juntas, né, Fabiana? Já há um tempinho, a gente não fala nem quanto tempo, mas assim, um bom tempo. Fui professora da Solange, né? Bons tempos também de faculdade. A Cris a gente está se conhecendo agora, o professor Simão também, mas eu comecei como fisioterapeuta, né? Me apresentando, comecei como fisioterapeuta há um bom tempo e depois de alguns anos, na verdade eu acho que de uma maneira similar, tanto quanto fisioterapeuta, como precisando empreender, precisando ir além do que só a parte técnica, mas a parte administrativa, empreendedora, eu já comecei. Eu estou no PAN uns 15 anos, vamos dizer, uns 16 anos, que eu já sou sócia, trabalho aqui e estou aqui hoje eu sou diretora de saúde aqui na empresa, né, já há algum tempo. Também estou no Hospital Paraná. Então, é uma carreira que a gente tem, né, Fabiana? Bastante tempo. Sim, Especificamente, só faço isso especificamente, pouca coisa. legal. Mas olha, também é mãe de 2 filhos, né, jovens aí, esposa, né, Eliane? Mulher, a gente agrega tantas outras profissões, né? Eu tenho os meus 2 filhos, uma já é médica, trabalha em Joinville, o meu outro filho é músico, né, mora em São Paulo, e a gente faz tudo um pouco. E é como a Solange estava falando, com essa pandemia, eu não sei se você também estava comentando isso, mas com essa situação de pandemia, a gente acaba acumulando 2, 3, 4, sei lá quantas jornadas a gente acaba absorvendo e tem que dar conta. A gente tem que dar conta de tudo um pouco, né? E a gente tem que ir se reinventando. Eu acho que a gente se reinventa a cada dia, né? Na empresa, no trabalho,
em casa, com os filhos. Eu acabei de comentar com vocês que o meu filho me ligou, eu tô até com o celular meio alerta, que tá com Covid, né? E fez uma tomografia agora, tá pulmão um pouco comprometido. Então a gente vive se reinventando, sendo uma, duas, três, sei lá quantas mulheres em uma só. É maravilhoso ser mãe, é maravilhoso trabalhar, ser empreendedora, administrar, mas é pesado. É bom, mas a gente tem que se reinventar, porque senão às vezes não dá conta. Essa série que nós criamos, né, e que vem falando sobre mulheres, é justamente para isso, para nós conversarmos, para quem está lá do outro lado da telinha saber que não está sozinho, que o sofrimento não é sofrimento, né, mas que o desafio é para todas, né, que todas estamos vivendo esse momento difícil de acumular várias funções, mas faz parte. Gente, agora eu quero apresentar a professora Solange Lopes. Ela também é fisioterapeuta. Quando ela me mandou o currículo, olha que bacana. Mas ela também é doutora na área de educação, foi secretária de educação do município de Maringá, assumiu uma pasta bastante importante, e agora ela é nossa diretora da área da saúde na Unicesumar. Então, veio também para compartilhar toda a sua experiência e esse intraempreendedorismo. Professora Solange, se apresente, por favor. Tá mudo o seu microfone, professora. Oi, desculpa. Boa noite a todos. Fabiana, obrigada pelo convite. Eliane, Cris, professor Simão, que está aí na retaguarda. É um privilégio muito grande estar aqui com vocês. E cada vez que a gente é convidado para fazer uma live, onde a gente vai falar um pouquinho da nossa vida e relacionando ao empreendedorismo, eu fico fazendo uma reflexão. E é verdade, eu tenho aprendido que empreendedorismo todas as mulheres são. Não tem como a mulher não ser empreendedora, porque a mulher é aquela que utiliza os recursos disponíveis que tem, ou muito ou pouco, para criar tudo novo. Então, isso na vida da mulher, eu não sou feminista, mas eu sou feminina, eu acho que cada um tem seu papel na sociedade, eu acredito piamente nisso, mas eu vejo que a mulher, ela tem, a gente estava comentando antes, a mulher, ela tem esse senso de empreendedorismo, mesmo sem saber o que é isso. Então, nós temos o empreendedorismo da área administrativa, financeira, e às vezes, quando a gente fala em empreendedorismo, pensa em criar uma startup, mas nós empreendemos todos os dias, Fabiana. Eu tenho certeza que as minhas colegas, pelo que a Eliane também falou, todas nós somos assim, e aquela dona de casa também tem que empreender todo dia. Então, é um orgulho muito grande estar aqui e, principalmente, participando de um tema como este. E a minha vida, eu sou fisioterapeuta. Antes disso, quando eu era bem jovem, como diz a Eliane, não precisa falar quando, mas lá na década de 80, eu fiz a Universidade Estadual de Maringá, fiz administração de empresas, e casei e fui ter meus filhos. Eu era funcionária pública federal, eu trabalhava na Embratel, e engravidei muito cedo, e, enfim, precisei parar de trabalhar por N motivos e fui cuidar da minha família. Mas chegou um momento na minha vida que eu me perguntei, né, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero para o meu futuro. E aí eu fui buscar alternativas e voltei a estudar, fiz fisioterapia, onde a Eliane foi minha professora, ótima, por sinal. Não que ela seja mais velha que eu, viu, gente? Eu que voltei a estudar depois dos 30. Nossa! Prazer, Solange. Igualmente. Aí continuei a minha vida e eu acho que a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho mais, né, no contexto da nossa conversa, mas sou casada com um homem maravilhoso que já deu boa noite aqui. Tenho 3 filhos, o mais velho casado há 5 anos, o Gustavo, a minha nora é uma princesa, e tenho os gêmeos com 32 anos, que são médicos, cirurgiões oncológicos, trabalham um aqui em Maringá, outro em Ribeirão Preto, e tenho essa família constituída, abençoada por Deus, mas que todos os dias precisa de novos empreendimentos.
Isso mesmo, Solange. Que desafio, gêmeos. Eu fico imaginando como deve ser um pouco loucura, assim, né? Mas você venceu, e muitas mulheres vencem. Mas deve ser algo bem, bem complicado no começo, lá, quando choram os dois, né? Quando com um quase enlouquece, com dois deve enlouquecer. O mais velho tinha 2 aninhos quando os gêmeos nasceram. Então, foi muito difícil. Eu tive que abandonar minha vida profissional e cuidar da família, cuidar deles, porque bebê, o ser humano, o bebê precisa do outro, né? E a mãe é muito importante, não que o pai não seja, mas nessa fase da vida nós entendemos que eu deveria cuidar das crianças. E eu fiquei 10 anos praticamente em casa, cuidando deles, e valeu a pena, porque hoje são homens íntegros, e Deus me deu essa oportunidade de ficar em casa e cuidar deles, mas tem aquela mulher que não tem essa oportunidade, tem que trabalhar, e também, às vezes, cuidar de gêmeos, e, enfim, é muito difícil tudo isso. Mas nós, mulheres, conseguimos, né? Isso que é o mais engraçado e o mais legal de toda, né? Nós mulheres sempre damos conta de mais um pouquinho. Mas vamos lá. Agora quero apresentar a Cris Carvalho. A Cris, como eu, ela é administradora de empresas, tem mestrado numa área diferente, né, Cris? Na área da construção civil, de engenharia de produção, né? E é consultora de negócios, também é professora e agora está numa nova área que é influencer, profissional styler. Acho que eu não estou falando. Cris, se apresente, por favor. Oi, muito bom estar aí com vocês. E, assim, escutando a professora Solange falar e a doutora Eliane, a gente faz mesmo, né, na verdade, a gente pega um histórico da nossa vida e começa a lembrar de várias coisas, né? Meu primeiro vestibular, por incrível que pareça, foi aqui na Unicesumar Moda, nos anos 90, e eu guardei, encapsulei esse sonho, e aos 20 anos eu fiquei grávida da minha primeira filha, Manu, que eu amo. Olha, minha sogra linda tá aí, dona Cida, beijo. Tá prestigiando a gente. E eu fui mãe muito cedo, né? Eu tive que abdicar dos estudos e depois guardar meu sonho, e eu tive que voltar né, a trabalhar, enfim, cuidar de uma criança. Com 21 anos me tornei mãe, e aí eu fui fazer administração, fiz administração com comércio exterior e fiz o embalo, né? Embalei, fiz a pós. Com muito orgulho eu falo que eu sou egressa aqui da Unicesumar, fiz pós em engenharia de produção, porque na época atuava numa empresa de software na área de produção da indústria do vestuário. Fiquei lá durante 9 anos, onde eu consolidei uma carreira nessa área de produção, que aí foi o meu mestrado, né? Vocês imaginam, eu entrando no mestrado na UEM, só tinha eu mais um administrador, na verdade 2, eu e ela concluímos esse mestrado só com arquitetos e engenheiros, foi assim um desafio gigante, e já entrei para a docência, né? Em 2011, eu comecei aqui, dando aula na pós-graduação, e depois, em meados de 2013, mais ou menos, eu comecei na coordenação. Até 2018, eu coordenava 5 cursos de pós-graduação, entre eles na área de produção, comércio exterior e gestão, sempre levando essa minha paixão por docência, né, que é uma coisa que vinha comigo, e a maternidade, né, igual vocês falaram, a gente é multitarefas e cuidando da casa e trabalhando, encapsulei o sonho da moda, deixei ele guardadinho ali, e, na verdade, dando aula na graduação, na pós, veio o PIEX, que eu amo de paixão, que hoje eu sou monitora, estou aqui, vai fazer já 10 anos. Então, assim, para mim sempre foi muito normal trabalhar em 2, 3 trabalhos e cuidar da casa, aquela coisa desenfreada, né? Mas tendo um suporte maravilhoso do meu marido, que
Eu amo muito. E veio a Nath em 2014, nesse embalo todo, né? Uma coruja noturna, porque vocês imaginam, eu dava aula na graduação, e meu marido e minha filha mais velha, elas são 12 anos de diferença, eles iam no intervalo levar ela para eu amamentar, porque ela não pegava mamadeira. É um sufoco, gente. Eu amamentava ela e voltava para a sala de aula. E eu falo assim, gente, foi um ano assim, 2014, que ela nasceu, meu marido fazia mestrado, ele tem a empresa dele de TI, né, na área de sistemas, ele trabalhava aqui na IAD, gente, loucura, sabe, assim, mas a gente foi se virando. E a partir do ano passado que eu tive uma grande mudança e falei assim, vou pivotar minha carreira. Falei, gente, o que é isso, né? Nunca tinha escutado esse termo. E me lancei aí agora, esse ano, num desafio novo, sem desconsiderar tudo que eu já construí, é lógico, porque eu amo, né? Não vou jamais abandonar a sala de aula e acho que tudo é uma construção na nossa vida, né? A gente não tem que desprezar nada. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você fez tudo isso, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Tipo, tudo, né? Eu falo assim que conhecimento é seu, ninguém tira. É o legado da sua vida, né? É algo que você sempre vai carregar para você, é eterno. Nunca é tarde para você começar um curso, para você. E olha, eu falo para vocês que nessa época agora que a gente está de pandemia, como tem oportunidade para a gente ler, estudar, live igual essa que a gente está tendo, como que a gente aprende, né? Muito bom. E eu me lancei a fazer um curso agora de personal stylist, vou ter uma formação, e eu quero atender mulheres, né, no 30 mais, e é um público que eu quero trabalhar muito, mulheres, empoderá-las e falar para elas que nós podemos ser o que a gente quer ser, né, na verdade, porque a sociedade às vezes nos coloca um rótulo, não é verdade, né, meninas, que nós, muitas vezes é difícil de carregar, né, é pesado esse fardo, né, mãe, empreendedora, a gente tem que trabalhar, e eu quero deixar para vocês assim, ó, por mais que você tenha sonho, você tem que trabalhar ele, você não pode desistir. O meu estava guardadinho lá há mais de 20 anos, e eu tirei ele do baú, falei, não, agora vai, sem medo de ser feliz, nunca é tarde, né, já estou para estrear nos meus 40, e estou feliz da vida com esse projeto. Que ótimo! É isso aí, Cris. Isso serve para quem está lá do outro lado da telinha, não, e agora? O que eu faço? Se inspire nessas mulheres maravilhosas aí, olha, né? É possível mudarmos a carreira, dar uma guinada, e todo aprendizado é válido. Um vai complementando o outro e vai dando experiência, bagagem e feeling. Sexto sentido, eu acredito, né? Você já sabe para qual caminho ir, qual que vai dar certo, qual que não vai. Mas é isso. Agora acho que eu vou começar com a professora Solange Lopes, como que ela está enfrentando o Covid. Aí nós estamos aqui na Unicesumar, as aulas não pararam, né, professora? E então como que você está aí nessa luta com o Covid? O microfone, professora. Nossa, Fabiana, eu fico tão distraída prestando atenção em vocês que a hora que eu tenho que falar, o microfone está mudo. Bom, eu realmente aqui na Unicesumar nós conseguimos fazer essa virada de chave que eu considero assim a revolução 4.0 que tanto a gente ouve falar, das novas tecnologias, enfim. Em 3 dias nós conseguimos aqui mudar uma história, porque para mim o dia 20 de março é o fatídico, é uma marca, foi o dia em que tudo aqui na nossa região, na nossa cidade, foi decretado, né, pelo prefeito, foi o primeiro decreto, e aí a gente percebeu que o Covid chegou muito próximo, e nós aqui em 3 dias tivemos que proporcionar aulas remotas e atividades remotas e manter o engajamento desse aluno, capacitar os professores foram sensacionais nesse projeto. Então, de maneira muito rápida, a gente conseguiu reverter aquela situação que a princípio poderia virar um caos. Foi difícil nas primeiras semanas, mas
com muito apoio dos alunos também, a gente conseguiu manter o nível de aprendizagem. Infelizmente, as aulas práticas não são possíveis, mas nós estamos conseguindo manter um ritmo. Isso é muito importante, até para preservar todos esses empregos que a instituição tem. Enfim, precisamos trabalhar muito. Mas eu ouvindo as meninas falarem, né, e pensando agora nessa época do Covid, eu acho que existe uma grande virtude e uma situação onde nós temos que privilegiar na nossa vida a atitude. Eu acho que a atitude é a grande ponte entre o fracasso, a escassez e o sucesso. Eu acho que em todos os momentos de crise, nós temos que ter atitude para provocar mudanças, para começar novas atividades, novos projetos, para se reinventar. E eu acredito piamente que esse Covid chegou, o coronavírus chegou, não é uma coisa que vai passar rápido, nós sabemos disso. É uma situação que está impondo mudanças e ainda imporá muito mais, mas eu acredito que com uma atitude, com perseverança, com fé, porque eu tenho que falar, eu sou uma pessoa que tenho muita fé, eu acredito que a gente supera toda essa loucura que a gente está vivendo, a ausência do outro, do contato, enfim, é algo muito novo que nós temos que lidar e que, por outro lado, vai trazer muitas consequências. E tudo vai depender da maneira como nós estamos agindo agora nesse momento de grave crise. O que a gente plantar hoje, nós vamos colher depois. Então, assim, para mim, vem sendo um desafio diário, e de reinventar a nossa vida no seio da nossa família, no nosso ambiente de trabalho, e em todas as relações sociais. Legal. E Eliane, para você, como que está sendo aí? Porque também a área da saúde não parou. Como que você está enfrentando isso? Olha, deixa eu ver, estou com o microfone. Na verdade, Fabiana, aqui, quando nós tivemos a situação do Covid, também nos pegou de surpresa, né? Ninguém estava imaginando que de um momento para o outro, nós teríamos que fechar, cerrar, praticamente abaixar as portas para algumas cirurgias, que nós teríamos que deixar algumas atividades que a gente estava fazendo, que a gente estava prestando, e nós tivemos que fazer isso com muita rapidez, né? É como a Solange disse, eles tiveram poucos dias lá na faculdade, eu imagino que todas as faculdades, nós também tivemos isso aqui no hospital, de um dia para o outro, nós tivemos que parar com as cirurgias eletivas, isso para a gente é uma dificuldade imensa, enorme, quer dizer, cancelar agendas, saber quais cirurgias podem acontecer, quais não podem, é muito difícil, só poder trabalhar com as urgências e emergências, então realmente foi uma situação muito complicada. Foi uma situação não só complicada, como financeiramente foi desgastante. Então, a gente entende todas as necessidades que houveram. Eu vou baixando minha máscara um pouco. Nós entendemos todas as necessidades que houveram de se pensar em parar de atender, de um lockdown, ou de algo paliativo, de se pensar em tudo que estava acontecendo com o Covid. Mas a gente também entende que nós cerramos todas as portas, que nós tivemos que trabalhar só com as urgências e emergências e atender apenas os pacientes que realmente precisavam e que não podiam aguardar, não podiam esperar. E isso gerou, sim, eu acho que para todos nós da área da saúde, além de você ter que escolher o que faz, o que não faz, por uma questão de necessidade, gerou desemprego, gerou dificuldade, gerou uma situação complicada para todo mundo. E hoje a gente está tentando torear. Na verdade, a gente está tentando ver como que a gente se ajusta, como que o nosso mercado se ajusta e como que a gente atende os nossos pacientes agora. Existiu, sim, uma demanda de pacientes que nós tivemos que deixar para um segundo momento, que não eram os pacientes que eram de urgência. Para a gente foi muito difícil. E eu acho que para a maioria das pessoas. E eu acho que tempos ainda complicados virão, porque nós não sabemos como é que serão essas pessoas que deixaram de fazer suas quimioterapias, que deixaram de fazer suas cirurgias, que deixaram para depois coisas que tinham que fazer
como é que essas pessoas vão se comportar agora. Então, para nós, da área da saúde, assim como para a Solange, assim, foi bastante difícil, está sendo bastante difícil. Não está sendo fácil da gente passar essa fase, não. Quando você tem que... E a gente aqui, a gente atende, por exemplo, tem operadora de plano de saúde. A gente trabalha no PAN. Então, a gente trabalha no PAN, a gente trabalha no hospital. A gente tem que atender essas pessoas e poder ou medicar esses seus médicos, ou medicar, ou a gente tem que dizer assim, ó, vocês voltem depois, ou vão para tal lugar, ou vão para tal lugar. Isso é muito complexo, é muito complicado. Normalmente você atende um e você se dispõe com o outro, ou você gera dificuldade com o outro. Olha, não foi fácil não, viu, Fabiana? Não posso dizer que essa fase da pandemia, por todos os motivos, não tem sido fácil. Não tem sido fácil, eu acho que para quem trabalha na área da saúde também. Nenhum segmento, né? Mas o nosso, fora, sem a gente falar das demissões e de tudo que ocorreu, e que nós somos uma empresa essencialmente feminina, né? Porque nós temos 95% quase do nosso corpo de funcionários são mulheres. Fabiana sabe disso, né, Fabiana? Então, a gente pensa que hoje a mulher, ela acumula várias funções, inclusive, às vezes, de ser aquela que vai e que provê e que mantém a sua casa. Enfim, não é o questionamento, mas você imagina quando a gente tem que pegar uma folha que tem muitos funcionários, mulheres principalmente, e tem que virar e falar, ó, nós vamos ter que dispensar, porque a gente não tem o que fazer, né? Por mais alternativas que se tenha, e a área da saúde também, eu acho que como qualquer segmento, ele é restrito, ele é específico. Quando você dispensa... Quando fala em desligamento, né, Eliane, é algo que nós estamos preparadas para viver isso, mas nós sofremos, né? Nós sofremos. Né? Eu acho que os homens também sofrem, mas acho que nós, mulheres, sofremos mais. Mas vamos lá, a Cris, gente, com um filho pequeno, as escolas paradas... Porque vocês duas, a Eliane e a professora Solange, os filhos estão criados, né? Mas eu e a Cris em Cris, os nossos filhos. Como que você está se virando na pandemia, Cris? Olha, Fábio, a gente tem assim, eu tenho casos extremos, né? Eu brinco. Professora Solange, eu tenho a Manu, que faz o 2º ano de nutrição, né? Então, ela está lá na pegada da graduação, e eu tenho a Nath, de 5 anos, no objetivo, no infantil. Então, vocês imaginam, né? Não o tá extremo. Fácil, né? Não, são 12 anos de diferença, mas a Manu, assim, acaba sendo uma mãezinha e ajuda muito, muito mesmo. E até não comentei muito com vocês, e até aviso as pessoas que estão aqui acompanhando para acessar o Instagram do PayEx. O PayEx é um programa de qualificação, né, e capacitação das empresas, é um convênio da Apex Brasil, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, junto com a Unicesumar, um convênio de 2 anos, nós vamos até maio de 2021, vamos atender 432 empresas em Maringá e Londrina, né, que são os núcleos operacionais que nós temos. Então, vocês imaginam, nós somos aí numa equipe de 8 técnicos aqui em Maringá, 2 apoios, eu como monitora e o Nivaldo que coordena esse grupo grande lá, e lá tem a mesma equipe, né, e a Dani monitora. Então, assim, quando a gente recebeu aquele decreto, imediatamente a gente já teve que preservar os técnicos que vão até as empresas, até porque as empresas também não estavam recebendo, né, as pessoas, e a gente tem uma meta a cumprir mensal e prestar conta desse dinheiro que é público, né? Então, a Apex também já fez um plano de ação para a gente e começou a monitorar tudo isso. Graças a Deus, a gente está conseguindo cumprir e atender, mas está sendo muito difícil. Nesse meio tempo, muitos empresários pegaram Covid, funcionários, enfim. É complicado porque parece que
ao mesmo tempo que a gente está vivendo esse momento, a gente olha e fala, não, não pode ser, né? A gente tenta falar assim, não, não é possível, mas já chegou na minha família, por exemplo, né? Eu tenho tios e primos já que contraíram, e é uma doença muito difícil e muito sofrível. Então, pelos relatos que eles passaram, né? Então, é complicado, e a gente, o home office, né, meninas, que não é home office, que a gente brinca que tem invasão nas lives e a criançada fica doida. A Nath tem aula online de segunda, terça e quinta ao vivo, mas nem sempre a gente consegue acompanhar, e a gente tem que driblar e tentar se organizar com tudo isso, né? E uma coisa que a professora Solange falou, que eu gosto muito de falar para a Manu, que esse tempo para a gente serve como reflexão também, tem dias que não vai estar legal, né? E tudo bem, né? Tem dias que a gente não está bem mesmo, e a gente tem que respeitar esse momento da gente. Mas tem dias que a gente vai olhar e falar assim, não, eu tenho que plantar alguma coisa para minha colheita vir no futuro. E eu falo isso muito para a Manu e falo isso para os meus alunos e sempre carreguei isso comigo. Não adianta você cursar e fazer uma graduação de 4, 5 anos esperando que no dia seguinte que você pegar o canudo, as coisas vão acontecer, porque as coisas não vão acontecer e você vai ficar muito frustrado, né? Então, assim, plante na sua graduação, plante no momento que você está estudando, trace a sua carreira. Eu procurei traçar esse momento, assim, quando eu fazia a graduação, eu falava assim, eu vou ser professora, eu vou fazer um mestrado, eu vou fazer uma pós. Então, o que eu preciso? Eu apurrinhava tanto os meus professores, tanto, que teve um dia que chegou para mim, falei, professor, eu quero fazer mestrado na pós. Ele virou para mim assim, eu fiquei tão chateada, ele falou assim, mestrado não é para você. Você vai acabar com o teu casamento, menina, vai fazer outra coisa. Falei, que horror! Gente, onde já se viu falar um negócio desse, né? Tô aqui, ó, firme e forte, vou fazer 20 anos de casada, passei pro mestrado. Então, assim, sabe, umas coisas meio infundadas, né? Então, assim, a gente tem que ter atitude, igual a professora falou mesmo, atitude, vamos partir para cima. Vai ter dia que não vai estar bom? Vai ter dia, né? A gente vai ser assolado aí, né, igual a doutora Eliane falou, é difícil, quem tem, né, uma doença, um tratamento para fazer, é muito difícil esse momento, não é fácil, muito difícil, a gente tem que ser solidário, não dá para dizer assim, desprezar a dor do outro, não é isso, mas a gente tem que viver também, a gente tem que olhar todos os dias e falar assim, olha, a vida está aí para a gente poder enfrentar ela, né, então plante, traça a sua meta, vê o que você quer, se teve um desvio de rota, igual eu tive, volta, conserta, mas não desista, jamais desista dos seus sonhos, por mais que alguém chegue para você um dia e fale assim, ah, você é louco, ah, você vai fazer isso, não é para você não, se eu tivesse escutado aquele cara lá atrás, tá, e digo uma coisa para vocês, tá, no futuro, eu acabei até assumindo as aulas dele de produção depois que me tornei mestre. Então, para você ver como que as coisas acabam até acontecendo nessa forma, né? Então, naturalmente, você acaba ocupando um espaço muito especial, que é só seu. É só você ter essa vontade. O Cris, quando as pessoas falam, nossa, você é louca, aí eu falo, gente, eu estou no caminho certo. Quando alguém diz que você é louca, é porque, né, você pode ir que vai dar certo, está no caminho. Quando é uma coisa muito trivial, a pessoa não dá importância, né? Mas quando dizem que é loucura, coloca a fé e vai. Gente, tem uma pergunta do professor Silvio, ele é o coordenador dos cursos de empreendedorismo do EAD. Muito obrigada pela sua participação. Tem vários coordenadores aí na nossa live. Um beijo, ó, especial para Conheço o Silvio. Um abraço, Silvio. Os coordenadores lá da professora Solange estão todos aí, né? Bem-vindos. Vamos começar com a Eliane. Eliane, qual sua dica para as mulheres que desejam empreender neste período? Olha, eu acho que o espaço... Eu vou abaixar um pouquinho minha máscara, gente. Eu acho que o espaço existe
em todas as áreas, em todos os segmentos, né? Eu acho que a gente encontra possibilidades, a gente encontra saídas. Eu tenho visto muita gente se reinventando mesmo, como eu falei, né? E é histórico que é nas maiores crises que a gente acaba encontrando as melhores e maiores saídas, né? Eu acho que a mulher, sem querer, como é que a gente falou no começo, sem querer puxar a sardinha para nossa brasa, não é isso que eu estou querendo dizer, não, gente, vulgarmente falando. Mas a gente acaba tendo um joguinho de cintura e a gente acaba buscando em alguns elementos, talvez até uma facilidade maior do que alguns homens, vamos dizer assim, né? Estou puxando para o nosso lado, não, estou falando de mulheres, então vamos dar uma levada, né, nisso para o nosso lado. Eu acho que não vejo muitas coisas grandes, nem para mulher, nem para homem, nem o que quer que seja, nesse momento. Eu acho que é o momento da gente observar, e se você tiver já com alguma coisa que já seja o seu feeling e que você possa crescer, você pode crescer em qualquer momento. Dependendo da área que a gente estiver agora, algumas coisas a gente vê, eu vou dar um exemplo dos laboratórios. Os laboratórios agora, aqueles que têm determinadas patentes e que trabalham com determinados químicos, gente, eles estão ganhando muito dinheiro, estão empreendendo e estão descobrindo mais formas ainda de crescer. Eu acho que nós, mulheres, sempre temos um espaço para a gente poder tá construindo, tá fazendo, trabalhando. Gente, eu acho que no momento, esse momento de pandemia, qualquer lugar a gente se coloca. Eu não tenho visto que a gente não consiga trilhar e se defender. Eu vejo aqui no hospital, tem espaço na área da enfermagem, tem espaço na área da farmácia, tem espaço para quem quer trabalhar em home office, como a Cris falou, trabalha em home office, a gente se vira, a gente faz, e mulher dá conta, parece que bobagem falar isso, mas a mulher dá conta da casa, a mulher dá conta de trabalhar fora, não que o homem não dê, bem entendido, mas eu acho que parece que a gente tem uma facilidade, talvez, sei lá, talvez pela nossa própria condição humana, a gente se vira e a gente dá conta de várias coisas ao mesmo tempo. Não vejo onde a gente agora consiga empreender demais, mas eu acho que sempre tem espaço. Mulher tem jogo de cintura, gente, né? Fala não, mas a gente, com o que dê na mão da gente, se der um limão, a gente faz uma limonada, né? Então, a gente, se não fizer uma caipirinha, a gente se vira. A gente se vira. Né? Eu vejo assim, hoje em dia fazem uma limonada. É uma caipirinha. Não uma limonada. Não, limonada não. A gente faz uma caipirinha. Não, mas eu acho mesmo. Eu acho que a gente se vira. A gente constrói, a gente pega e quem quer trabalhar, e quem quer empreender, e quem quer fazer, gente, a gente consegue fazer. A mulher, se ela não achar aqui, ela acha ali. Não sei se isso não sei, eu acho que a mulher é mais flexível. Gente, a gente está falando de mulher, eu vou fazer um parêntese. Que mulheres empreendedoras. Eu acho que isso que eu disse da gente se virar e da gente transformar de um limão numa caipirinha, isso acontece. E eu acho que a gente tem que chamar a atenção, falando em empreendedorismo, e falando em mão de obra, e falando em trabalho da mulher, eu acho que a gente tem que chamar a atenção de que hoje nós somos uma quantidade de mulheres muito maiores do que nós éramos alguns anos atrás. A Solange, eu acho que deve lembrar, quando a gente começou a fazer faculdade, muitos e muitos professores eram homens, entre aspas, e a gente tinha parece que o mercado, o que quer que seja, facilitava, ajudava um pouco mais quando a gente falava de homens, mas ainda eu vejo que a mulher, apesar dela ter conquistado um espaço, nós conquistamos espaços, a gente, em alguns segmentos, às vezes, a gente não tem a valorização, entre aspas, que talvez a gente poderia ter, né? E que a gente deveria ter. Então, eu acho importante isso que a Fabiana está fazendo hoje, da gente poder estar dizendo, falando sobre empreendedorismo,
falando onde foi que a gente conseguiu um espaço, aquilo que a Cris falou, um espaço para poder crescer, que alguém algum dia disse para ela, não, faça mestrado, que isso não é para você. Não era para você, talvez não fosse para ninguém, para quem fez a colocação. Mas a gente tem que estar vendo, assim, que nós conquistamos um grande espaço, mas a gente ainda não conquistou alguns patamares que eu acho que a gente tem que estar. Como todos temos que estar. Não é só mulher, não é só homem. Todos nós temos que estar naquele patamar. Porque se a gente consegue conduzir duas, três jornadas por dia, a gente também tem que receber, tem que ser reconhecido por tudo isso que a gente faz, né? Empreender é bom, é ótimo. Conseguir criar novas possibilidades é bom, é ótimo. Em pandemia a gente consegue? Consegue em pandemia, fora da pandemia, a gente consegue, a gente se vira. Mas eu acho que a gente precisa disso que a Cris estava falando ali, né? A gente tem que ser visto. E como alguém disse para ela, isso não é para você, larga isso, não vai, você vai prejudicar teu casamento, você vai perder o casamento, vai fazer outra coisa. Ela falou, negativo, é a minha caipirinha, é a minha vez, né? Não vou passar bola para ninguém. Eu acho que a gente tem que se valorizar. E eu acho que, já que nós estamos falando de mulheres empreendedoras, eu acho que muitas vezes eu não ouvi o que a Cris ouviu, não que não tivesse me dito, Cris. Eu acho que porque eu não quis ouvir, assim como você. Não, isso aqui não é para você. Por que você está fazendo isso? Você está no meio de um mundo que, de repente, não te compete. Como não? Me compete, sim. Vou fazer, e eu acho que você fez, a Solange fez, Fabiana fez, né? E eu acho que nós, mulheres, nesse momento de pandemia, ou fora da pandemia, mas a gente tem que procurar, nós temos espaço, a gente tem muita possibilidade de, se não der certo com uma coisa, a gente faz outra, nós somos muito flexíveis. Mulher é um ser flexível. Eu não sei se eu estou errado, mas eu acho que se a gente não se enfia aqui, a gente se enfia ali. Não consegue se virar. A gente se vira. Verdade. O lugar da mulher é onde ela quiser, né, Eliane? O lugar da mulher é onde a mulher quiser. Não tem isso. Mas a gente vai. A gente dá conta da casa, a gente dá conta de estudar, a gente dá conta de acompanhar o filho. Eu estava aqui com meu filho. Ele aqui no telefone. Mãe, que eu tô com meu pulmão, com não sei o quê, com Covid. Está lá em São Paulo. Mas a mãe tá aqui pensando como que vai resolver do filho que está lá, da filha que está ali. Não que o pai não faça, não é isso que eu quero dizer. Eu falo assim, de nós, mulheres, como a gente consegue estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo, a gente se vira. Mas ainda eu acho que no mercado de trabalho, no fim das contas, esses dias eu estava ouvindo, se eu me estender, me corta, Fabiana. Eu estava ouvindo uma colega da enfermagem, e ela tá falando assim para mim, nossa, eu acho que a gente tinha que mudar esse negócio de 6 horas, a gente tinha que começar a fazer 8 horas, e enfim, nós duas comentando. Eu falei, mas eu acho que vocês têm que fazer em 6. Ao contrário de a gente lutar para estender, para você fazer 2, não, porque a gente tem que fazer 2 turnos, por isso que eu falei, não, você tem que fazer um turno e ser valorizado por esse um turno. Então, é um exemplo que às vezes que eu tento puxar, estou tentando arrastar alguma coisa, mas dizer assim, não, a gente não precisa fazer 2 turnos, a gente não precisa, a gente tem que fazer no nosso turno, mas a gente precisa ter uma valorização compatível com aquilo. Eu acho que nós, mulheres, conquistamos espaço, mas a gente ainda precisa conquistar algumas coisas. Tem várias pesquisas, né, que diz que poucas mulheres em cargos de chefia, de liderança, né? Então, o propósito dessa live é justamente esse, né? A gente conversar e as pessoas entenderem que nós não estamos aqui, que não é que nós não gostamos de homens, pelo contrário, nós adoramos homens, né? Mas nós só estamos lutando pelos nossos direitos e falar no assunto, porque nem sempre é possível a gente dialogar sobre isso, né? Mas, Cris, eu vou perguntar para você, depois eu pergunto para a professora Solange. E qual que é a sua dica aí para as mulheres que desejam empreender?
Então, antes de responder, eu queria pegar um gancho da doutora Eliane, porque, assim, realmente melhorou muito a condição para as mulheres, mas a gente tem muito para avançar ainda. Eu creio que o mercado de trabalho para a mulher ainda é muito difícil, principalmente que nem uma faixa, eu estava falando com uma amiga essa semana, a faixa de idade que nem a minha, 39, 40 anos, com filho pequeno, infelizmente não era para ser um empecilho, mas é muitas vezes porque ele acredita que o rendimento da mulher pode cair, e uma mulher que é profissional, competente, isso não abate de maneira alguma, né? Todas as negativas que eu ouvi ao longo da minha carreira me serviram como crescimento e incentivo. Ouvi aberrações, inclusive, que eu tinha um marido para me sustentar, eu precisaria ganhar bem. Então, coisas desse nível, digamos, para que você quer um aumento de salário, né? Coisas assim, do gênero. Mas que a gente tem que combater com a nossa competência, né? E com o nosso dia a dia, mostrando o nosso desempenho e o nosso trabalho, e eu fico muito feliz, e vejo que nós estamos aqui com mulheres maravilhosas, e tem várias aí, né, espalhadas por esse mundo. E, assim, já respondendo essa pergunta que você falou, eu gosto dos pontinhos, assim, que é muito bom. O primeiro ponto que eu considero é uma preparação técnica, né? Então, eu aproveitei esse período agora que a gente, né, é um período, assim, difícil, mas, ao mesmo tempo, disponível para a gente em várias formas. Muitos cursos online gratuitos. Como eu falei para vocês, tem muitas oportunidades. E você pode fazer alguns cursos. Cris, eu não tenho dinheiro para investir num curso caro. Você consegue fazer alguns cursos, né, gratuitos ou mais em conta, para você se preparar. Então, a preparação técnica, ela é primordial. Se muitas vezes o empreendedorismo bateu a sua porta de supetão e a chance aconteceu, tente se organizar, fazer um planejamento, uma reserva financeira. Isso é muito importante, né, para você também não ficar dando tiro para tudo quanto é lado e ficar aí desesperada, né? Mas não perca essa oportunidade que você está na sua mão de pegar esse negócio e levar adiante. E a dica mais importante, assim, que eu quero deixar, que eu falo, eu estava aqui escutando as meninas falando, tem uma mentora, né? Você pode ter várias, ou alguém para se espelhar. Gente, como que é gostoso ouvir a história dessas mulheres. Eu amo, eu admiro, sabe? É muito bom você saber a história delas de sucesso, de carreira. Professora Solange, a doutora Eliane, Fabiana, vocês têm toda uma trilha de sucesso que vocês conseguiram, que deu certo, que não deu. Então, assim, gente, se une, foca em perfis de mulheres de sucesso, mulheres que estão aí, sabe, trilhando um caminho lindo, e como é bom ouvir elas, é muito gostoso, porque eu já peguei um monte de coisa aqui, eu tô só aqui, ó, anotando, tô anotando aqui no meu papelzinho, porque é muito bom, né, você tem alguém para se espelhar, uma mentora, alguém para te conduzir nesse processo, então é isso que eu digo, né, e é muito importante. Mas não deixe de se preparar, porque muitas vezes você no mercado, você vai ser, né, você vai ter uma concorrência ali, né, o que o mercado também é competitivo, não tem como a gente fugir dele. E aí, a sua preparação técnica, ela vai contar muito com isso, é muito importante você ter esse conhecimento, você não pode fugir disso, né, então essa que é a dica. Você acaba acabando com o preconceito, Cris, quando você prova que sabe, que entende, que fala com propriedade sobre aquilo, né? Então, se alguém tinha alguma dúvida que você é competente, quando você fala e sabendo o que está falando, as pessoas te valorizam mais, né? Com certeza, né? Principalmente hoje, porque mulheres estão cada vez mais liderando equipes masculinas, né? E assim, isso é muito bacana, né? Porque existe um respeito também nesse sentido. E o respeito que a gente dá é com a autoridade do conhecimento. Então, isso é fantástico, né? Porque as mulheres estão conquistando esse espaço. E é muito bonito que a gente conquistou até agora e a gente vai conquistar cada vez mais. Então, escute essa mulherada aí, que, olha, gente, eu fico doida. Eu não dou conta de tanta coisa que a gente está conhecendo e aprendendo nesses dias, sabia? E principalmente network, né? Eu digo, olha, gente, esse mundo, tudo é contato, é você conhecer alguém. Às vezes você não sabe, mas você conhece alguém que sabe.
Hoje mesmo me pediram o telefone de um profissional, eu não tinha, mas consegui, porque contatos, né? Então, pessoal, as lives não são só para você conhecer o dia. Às vezes quer conhecer mais profundo ali a doutora Eliane, a professora Solange, a Cris. Agora vocês já podem chegar nelas lá no Instagram, talvez assistir sua live, achei bacana, poderia tirar uma dúvida, já tem alguma coisa para começar uma conversa, né? Mas vamos lá, professora Solange, acho que você caiu, mas não tem problema. Era a sua vez, até o certo. Agora é a sua vez. E olha que hoje eu fiquei aqui no Cesumar para não cair, viu? Bom, mas eu penso assim, ó. Eu penso que na questão da mulher empreendedora, é aquilo que eu tinha dito no início. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que se conhecer, quem eu sou, né? Para que eu estou aqui? O que eu sei fazer bem feito? E o que eu posso fazer? Porque existe uma grande questão. Tem uma pesquisa antiga de Harvard, da escola de negócios deles, e de 2007. Essa pesquisa fala que 10% só da população do mundo tem vontade de aprender e continuar aprendendo sempre. Então, é um número muito pequeno de pessoas que querem continuar aprendendo sempre. E eu penso que num momento de crise como esse que nós estamos vivendo, falando para as mulheres, mas eu acho que serve também para os homens, é se conhecer. Quem eu sou? O que eu quero? O que eu faço bem feito? Quais as competências que eu tenho? O que é competência? São as minhas habilidades, as minhas aptidões, o conhecimento que eu tenho, o que eu posso fazer com esse conhecimento, transformar isso em coisas práticas. Então, vamos falar, nós estudamos. Eu também ouvi isso, viu, Cris? No mestrado eu ouvi que seria meu primeiro divórcio. E no doutorado, na época da minha orientação do doutorado, eu ouvi o seguinte: no meu mestrado eu perdi o primeiro marido e no doutorado eu perdi o segundo. Agora estou no terceiro. E eu disse o seguinte, eu vou terminar tudo isso com o meu marido. Porque eu acho que aí vai daquilo que a gente tem como valor, princípio, enfim. Cada um é livre para ter as escolhas que quiserem, mas eu penso que não são essas falas, como a Cris e a Eliane disse, que fazem a nossa vida. Eu tenho um ditado comigo que é: o passarinho pode fazer um cocozinho na minha cabeça, mas ninho não. Ninho só faz ninho se eu deixar. Então, o que eu vejo? Eu vejo assim, quando eu percebi, e nós entramos numa situação financeira difícil no momento da nossa vida, eu e meu marido e os nossos filhos. Então, eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que empreender alguma coisa. Eu juntei o que eu tinha de melhor, o que eu sabia fazer de melhor, tomei atitude, fui estudar mais ainda, fui planejar minha vida, eu planejei minha vida. Eu queria ser isso, eu queria ser professora, depois eu queria passar para a área de gestão, e eu fui caminhando nesse sentido, atitudes após atitudes. Teve época que eu ia fazer a especialização em Londrina no sábado, voltava no sábado à noite, no domingo à noite eu pegava um ônibus para Campinas, ficava segunda-feira e a terça, voltava de ônibus e no outro dia eu estava trabalhando. Então, são atitudes doídas, sofridas. Eu garanto que aqui nenhuma de nós caiu tudo de mão beijada, pelo contrário, nós tivemos que lutar muito, para provar que a gente era competente, né? Porque nessa sociedade que a gente vive, e não vou entrar nessa discussão, porque a gente faria uma outra live sobre ela, mas você tem que provar que é competente. E outra todo dia. E outra situação que você tem que se reinventar, estudar, correr atrás, pegar essa informação e esse conhecimento, fazer rupturas com algumas coisas que você percebe que não estão dando certo, inovar na carreira. Eu vou dizer o seguinte, não é só com doutorado e mestrado, não. Uma dona de casa hoje que está em crise, que, de repente, o que ela faz bem? Ela faz bem o quê? O que ela sabe fazer bem feito? Dá uma estudada no mercado ali da região, nos vizinhos, e começa a fazer bolo, começa a fazer pão. Bom, eu faço pão, todo mundo sabe
que meu hobby é fazer pão de fermentação natural, então meus finais de semana, meu estresse eu tiro fazendo pão. Então vai fazer pão, vai fazer bolo, enfim, eu acho que dentro da sua realidade, daquilo que você sabe fazer bem e tem conhecimento, dá para fazer empreendedorismo. Eu penso que é isso, se conhecer principalmente e conhecer o seu entorno, a sua área, onde você mora, a sua família, e inovar nesse sentido. E sempre pedindo muita direção de Deus para tudo que a gente for fazer. Eu li hoje em Provérbios 8, que nós temos que correr muito atrás, como se corre atrás do ouro e da prata, da sabedoria e do conhecimento. Sem isso, e não só o conhecimento humano daqui da Terra, mas o conhecimento que vem de Deus. Nós temos que realmente pedir a direção dele para tudo que nós formos fazer. Porque nós não vamos lutar contra uma sociedade machista, nós não vamos lutar contra o colega de trabalho, nós temos uma luta diária com situações que a gente às vezes nem percebe. E aí a gente precisa do apoio espiritual, de uma presença de Deus em nossa vida. Verdade. Que ótimo, Solange. Maravilhosas palavras. Bom, gente, está sendo incrível a nossa live, mas está acabando. Temos aí 4 minutinhos. Gente, eu queria falar que a Eliane Frank posta cada foto de pratos que ela cozinha. É verdade. Eliane, a Solange eu não vejo, mas a Eliane... Gente, a Eliane, eu acho que ela é chefe de cozinha nos finais de semana. Eu cozinho, gente. Eu adoro. E é isso que a Solange falou. Eu acho que a gente se reinventa. Uma das coisas, ela gosta de fazer pão. É isso, Solange? Pão artesanal. Eu não sei fazer massa, nem tipo. Admiro. Porque eu acho que você tem que ter paciência, o jeitinho e tal. De resto, eu adoro cozinhar. É onde eu extravaso os meus pensamentos, é onde eu fico em paz. Amo cozinhar. Verdade, Fabiana. Mas quem posta muito do que eu faço é uma amiga, Flávia, de vez em quando, a Flávia Andreotti. Ela adora postar as coisas que eu faço. Então é a parceria certa. Uma gosta de fazer, uma gosta de mostrar, tá tudo ok. Pois é. Tá aí um negócio, uma faz e a outra vende. Pensa. Mas perfeito. Parceria. Ótima parceria. Parceria perfeita. Mas eu tô aqui, tô disponível para fazer, viu, Fabiana? Uma hora, se vocês quiserem comemorar o grupo aqui, eu tô fazendo. Tô pronta. Que bom. Olha, no final, porque serão 4 séries, no final nós poderíamos reunir todas essas mulheres. E aí eu acho que um abraço coletivo em primeiro lugar, porque que saudade de abraçar, né? E saudade de beijar, né, gente? Ai, que saudade de beijar as amigas. Olha o que meu irmão colocou aí na tela. Vocês precisam conhecer o pão da minha irmã Solange. Ai, que lindo! Olha, fazendo propaganda, nós já queremos o pão da Solange. Eu posso fazer um bacalhau, olha, eu sou boa nessa arte de culinária também, sou boa nisso. Cris, nós levamos o vinho, Cris, nós não cozinhamos, levamos o vinho. Ótimo, perfeito. Com certeza. E o limão para a gente fazer a caipirinha. Caipirinha. Eu vou para comer. Não vou beber uma caipirinha. A minha parceria para comer. Perfeito. Comer e divulgar, tirar foto. Mas olha, que ótimo, né? E tirando esse combinado de uma confraternização quando tudo voltar ao normal, eu quero agradecer por vocês estarem aqui. Vocês são exemplo para outras mulheres. Que bom vocês falarem um pouquinho, porque as pessoas acham que é só louros, né? Mas não, teve muitas batalhas, né? Muitos espinhos, muito caminho para a gente chegar até aqui, né? Eu queria uma palavra final, às vezes uma consideração final de vocês, para quem está em casa. Então, assim, vai empreender, pesquise muito, estude muito, não faça meio na loucura. Eu acho que tem que ser algo muito estruturado, muito pensado, né? Mas também não fica pensando muito, senão o bonde passa. Mas vou deixar para vocês que são as entrevistadas, qual seria a dica final aí, a mensagem final? Quer começar, Eliane?
eu quero começar. Eu vou começar falando de duas das mulheres que estão aqui na tela. A Cris, eu tive o prazer de conhecer agora, mas da Solange, eu lembro da Solange falando para mim, indo para aula, e falando assim, Eliane, meus filhos estão em casa, são pequenos, e se aquilo, e essa memória da Solange é muito presente, porque é uma pessoa que eu considero muito. Então, eu acho que assim, não tem, as pessoas podem se espelhar na Solange que vai dar certo, as mulheres podem se espelhar sim na Solange, que elas vão chegar no futuro. Eu lembro da Fabiana, menininha, novinha, ainda é, mas a gente ali, Fabiana, tem certeza que você vai para ali, para lá? Eu vou, é meu caminho, eu tenho que ir, eu vou fazer, eu vou, Eliane, vai dar certo. Então, assim, a Cris, eu não conheço, mas pelo que a Cris, não conheci, pelo que a Cris está falando, também foi uma vencedora, lutou, teve seus desafios, também é uma mulher que a gente pode se espelhar. Essas duas aqui, ó, do cantinho aqui do meu vídeo, tanto a Solange quanto a Fabiana, falo pela Cris também, não precisa ir longe, a gente não precisa ir longe, tá aqui, tá na nossa frente, tá dentro do Sesumar, tá ali, essas meninas, eu digo, não tem que falar de outras pessoas, vamos falar da gente. São mulheres que podem sim ser seguidas e que vale a pena. E vocês meninas todas, estão de parabéns, porque, olha, quem conheceu, sabe de tudo isso que a Solange falou, sempre regrada, sempre persistente, sempre voltada para a família, sempre voltada, assim como a Fabiana, sempre voltada para aquilo que seria positivo e que ia dar certo. Então, assim, obrigada por ter me convidado, viu, Fabiana? E prazer ter participado com a Cris, com a Solange. Muito obrigada, viu, gente? Ó, não tem como agradecer vocês, e eu digo que vocês são um exemplo de mulheres empreendedoras e de sucesso e bem-sucedidas. E não é só no trabalho que a gente tem que ter sucesso. Então, parabéns para vocês, meninas. Muito obrigada. Obrigada a você, Eliane. Solange, professora Solange, a tua mensagem final. Eu quero... Obrigada, Eliane. Fiquei emocionada, viu? Você está presente na minha vida desde aquela época e também, naquela época, já era uma referência para mim. Então, eu acho que todos que passam na nossa vida deixam uma marca. E eu peço muito a Deus que eu consiga deixar uma marca muito boa na vida das pessoas que Ele coloca ao meu redor. E deixar, assim, uma mensagem. Tem um texto na Bíblia que fala qual é aquele rei que quando vai construir, ou vai para uma batalha, ou vai construir um castelo, ele não planeja antes. Vai para uma batalha, não planeja quantos soldados tem que levar. Então, eu penso que tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que ter planejamento, como a Fabiana acabou de dizer, foco, muito foco, porque os espinhos vêm para desviar o nosso caminho, mas tem que ter foco. E é sofrido, mas você vai conseguir chegar lá. Traça a sua meta, traça o seu caminho, com o apoio da família, principalmente, a gente consegue realizar os nossos mais profundos sonhos. Aqueles sonhos que, às vezes, não, comigo não vai dar certo. Vai dar certo. Se for o sonho de Deus para a tua vida e Ele colocou no teu coração, vai em frente que vai dar certo. Essa é a minha mensagem. Um beijo, um prazer estar com vocês. E esperamos, assim, que em breve a gente faça outra, né? Beijo, mulher. Gente, aí presencial. Presencial, né? Eu amei te conhecer também, viu, Cris? Vem aqui, também. Hora. Eu vou. Uma café. Comer pão. Cris, vamos lá agora você, suas considerações. Olha, Fabiana, quando eu vi o convite, eu falei, gente, que honra essas mulheres. A doutora Eliane não conheço pessoalmente, mas vi lá, falei, gente, fantástico. Professora Solange, desde que eu estou no Sesumar, eu acompanho o seu papel, sei da sua importância, nunca tive a oportunidade de vê-la pessoalmente, mas eu vou te dar um beijo. Doutora Eliane também, quando a gente puder, a gente vai fazer esse encontro, viu, Fábio? Compromisso da gente se encontrar, quando puder. Nós levamos o pulo.
E eu queria falar, assim, da Fabiana, que é minha vizinha aqui de sala, uma pessoa muito especial, muito querida. Eu já falei para ela, uma guerreira, mãe de 2 também, se vira nos 30, né, nos 60, nos 90. Trabalha, dedicada, fantástica. Amei o convite, muito bom estar com essas mulheres maravilhosas e poder compartilhar um pouco da nossa história. O canal do professor Simão, que está bombando, gente, tudo de bom, né, professor Simão? Tá. Obrigada também por organizar essa live. Ele é nosso garoto youtuber. Você viu? Show, gente, estou amando, assim. Que bom. E, assim, eu quero agradecer, eu acho que todo sucesso vem principalmente de Deus mesmo, que Ele que nos conduz a nossa vida e nos dá a direção, né, é sempre importante, igual a professora Solange fala mesmo, e a gente tem que entregar a nossa vida a Ele, entender qual que é a nossa missão, e o meu marido, que eu amo muito, que não me dá esse suporte fantástico, né, então, assim, que eu acho que é um trabalho conjunto também aí, que eu falo com as meninas, e gratidão, gente, muito bom poder estar com vocês, para mim hoje foi um momento muito especial, agradeço a todos, fique aí livre à vontade para ir lá no meu Instagram, Cris Carvalho Oficial. Beijinho. Obrigada, Cris. Meninas, olha, de coração quero agradecer o convite, por vocês terem aceito, né? A Eliane, ela foi minha chefe, eu me inspiro muito nela, uma pessoa iluminada, uma empatia que não tem fim. Eliane, muito do meu sucesso foi você, então, de coração mesmo, e aqui ao vivo, né? Gratidão por tudo que você fez. Eu que agradeço. A professora Solange é colega ali de Unicesumar, mas ela também é fantástica, ela é diretora da área da saúde, está fazendo muitas ações, sem medo, né, professora? Porque na Covid, quem está na área médica, a Eliane sabe, dá um pouco de medo de entrar nessa, e se contaminar, não sei, né, paciente, e ela está ali, meteu a cara, está lá, sem medo de ser feliz, né? Deus é maior, né, professora Solange? Então, parabéns Amém. Pela sua ousadia, pela sua determinação, pela coragem, né, que você demonstra, orgulho de você, orgulho de tê-la como colega de trabalho. E, Cris, a Cris é minha vizinha ali de sala, uma amiga também, por tudo que você passou nesse último ano. Eu só posso te desejar muito mais sucesso, que Deus te abençoe sempre, né? E muitas vitórias nessa nova área que você está atuando aí de personal stylist. A gente quer, né, meninas? A gente já quer depois uma aula aí. Ela vai focar ela vai focar de mulheres de 20 a 30. Então, nós nos enquadramos. 20 a 30 estou dentro. Perfeito, perfeito. Com certeza. Então é isso, meninas. Gente, a Fábia é minha vizinha do açúcar. Ah, é? Eu pego emprestado tudo dela quando eu preciso. A gente troca, né, Cris? A gente troca. Meninas, então, muito obrigada por esse bate-papo. Quem está ali do outro lado, espero que tenha absorvido o que nós, né, queríamos passar, que é ousadia, determinação, coragem, persistência, Deus em primeiro lugar, família, e tudo vai dar certo. Não desanime. Eu sei que o fardo está pesado, né, mulheres? Está bem pesado, mas a gente vai superar. Vai passar. Vai passar. Tá? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.